Fala pessoal, estamos aí de volta e vamos fazer aqui uma questão do livro de Física 3, Eletromagnetismo, do Friedman, tá bom? Quem é estudante aí de licenciatura ou bacharel em Física, ou até mesmo engenharia, conhece bem esse livro. Então vamos lá, o que a questão diz? O material com resistividade ρ possui forma de um cone truncado com altura h e raios R1 e R2 nas suas extremidades. Letra A. Calcule a resistência do cone entre as duas faces planas. E letra B. Ele pede para a gente mostrar que o resultado está de acordo com a equação 26.10 quando R1 é igual a R2. Ou seja, o material esse aqui deixa de ser um cone e passa a ser um cilindro. Então vamos lá, vamos primeiramente calcular a letra A e depois a gente trabalha a letra B. Antes de mais nada, eu vou fazer o desenho agora aqui desse cone de uma forma um pouco diferente, beleza? Pronto, desenhei o cone de uma forma um pouco diferente. Aqui o comprimento dele é um comprimento H. Esse raio aqui, né, da parte menor aqui do cone é o meu R2, como está aqui. E esse raio aqui da parte maior é o meu R1, como está aqui. Portanto, vamos lá. A primeira coisa que eu vou observar aqui é o seguinte, ó, que para conforme eu vou seguindo aqui o comprimento desse cone, eu observo que eu vou ter raios diferentes. Então, dessa forma, eu consigo observar que o raio ele está relacionado com a posição aqui no comprimento do cone. Então, eu vou ter que encontrar essa relação entre o raio, de que forma o raio está se modificando, conforme eu sigo aqui no comprimento do cone. Então, vamos lá. Eu vou criar aqui dois eixos, né? Um eixo aqui que vai ser para o raio e um eixo aqui que vai ser para o comprimento. Então, aqui eu tenho um eixo do raio e aqui eu tenho um eixo do comprimento que eu vou chamar de x. E aqui a origem. Observe o seguinte, ó, que eu vou desenhar isso daqui, esse comprimento aqui, no gráfico. Então, a gente vai ter mais ou menos isso daqui. Ó. Opa. A gente vai ter mais ou menos isso. Onde aqui é o meu R2 e aqui é o meu R1. E aqui é H. Observe o seguinte, ó, que a relação entre o raio e o comprimento do cone é uma relação linear. Ó, porque o gráfico aqui se torna uma reta. Como que é a equação desse gráfico aqui? Então, a gente vai ter uma r de x, que vai ser igual a uma constante C1, mais uma constante C2, que multiplica x. Tá bom? Essa aqui é a função, né, desse gráfico aqui. Então, vamos lá. A gente vai ter que tentar encontrar qual é a lei dessa função que relaciona o raio e o comprimento x. Então, vamos lá. Primeiramente, eu tenho que quando x é igual a zero, ou seja, o comprimento é igual a zero, o raio vai ser R1, ou desculpa, R2. Quando x é igual a H, o raio é igual a R1. Então a gente pode montar aqui um sistema de equações, só substituindo o que a gente tem na função R de x. Então a gente vai ter aqui, ó, R2 igual a C1 mais, como x é zero, esse termo aqui vai zerar, então mais zero. E a gente vai ter R1, que é igual a C1 mais H vezes C2. Substituindo x igual a H aqui no lugar do x, ali na função. Portanto,
o que a gente pode concluir aqui? Ó? Primeiro, podemos concluir que C1 é igual a R2, beleza? Substituindo C1 aqui, nós vamos ter que R1 é igual a R2 mais HC2. Então, também consigo concluir que C2 é igual a R1 menos R2 sobre H. Então, aqui ó, eu tenho o meu C1 e aqui eu tenho o meu C2. Então, como é que ficaria a minha função R de x? Ou seja, o raio em função do comprimento. Seria R2 mais R1 menos R2 sobre H, que multiplica x. Ficou um pouco grudado aqui. Beleza? Que multiplica x. Então aqui eu tenho a minha função. Beleza. E como que eu calculo a resistência desse material aqui? Então vamos lá. Vamos supor que eu pegue aqui ó, um pequeno pedacinho de comprimento dx. Esse pequeno pedacinho de comprimento ele vai ter um dado raio R. Ok? Como que ficaria a resistência de um material? A resistência é a resistividade vezes o comprimento dividido pela área. Essa é a forma aí é como a gente calcula a resistência. Em termos da resistividade, do comprimento ali do material que está conduzindo a corrente elétrica e a área da seção transversal daquele material, do condutor. Portanto, fazendo isso aqui, utilizando os dados que a gente tem, então eu vou ter um certo dr', que é igual à resistividade do material. O comprimento é um pequeno comprimento dx. E a área disso daqui vai ser π, que é a área de uma circunferência, vezes um r ao quadrado. Beleza? Então o que vai acontecer? Eu tenho que encontrar aqui esse r em termos de x, ou então esse dx aqui em termos de r. Então vamos lá. Eu vou pegar essa minha relação do raio com o x, com a posição do comprimento, e vou derivar isso em relação a x. Portanto, o meu dr dx vai ser igual, isso aqui vai zerar e vai sobrar para mim somente R1 menos R2 sobre H. E aí, o que eu vou fazer? Eu posso dizer aqui então que dx é igual a um HdR sobre R1 menos R2. Pronto, está aqui. O que eu vou fazer? Substituir isso nessa relação. Então, como é que a gente vai, o que a gente vai ter aqui? Então, ó, logo, nós vamos ter aqui a seguinte relação, de que o meu dr' é igual a resistividade vezes HdR sobre R1 menos R2 vezes πr ao quadrado. Essa daqui é a equação que a gente vai ter que solucionar. Vamos ter que integrar isso daqui para poder encontrar a resistência. Beleza? Então daqui posso dizer que a resistência do material é a integral de dr', que é igual à integral disso daqui tudo. Rho vezes HdR sobre R1 menos R2 π vezes R ao quadrado. E essa integral aqui, ó, esse dr, ele vai variar de R1, de R2 até R1. Beleza? Ele vai variar dessa forma. Ou seja, aqui, ó, de R2 até R1. Então vamos lá.
Vou colocar tudo que é constante aí para fora da integral. Então, a resistência vai ser ρ vezes H sobre R1 menos R2 π, integral de dr sobre R ao quadrado de R1, R2, estou confundindo aqui, R2 até R1. Isso daqui, gente, integrando isso daqui, é uma integral bem fácil de resolver. Você consegue encontrar que isso vai dar esse resultado, ó, menos ρh sobre R1 menos R2 π, que multiplica 1 sobre R, isso aqui de R2 até R1. Por que fica esse menos aqui? Porque tu vai subir aqui esse R ao quadrado para o numerador, vai ficar R elevado a menos 2, e aí tu integrando vai aparecer esse sinal de menos aqui. Então o que vai acontecer aqui? Ó? Vai ficar menos ρh sobre R1 menos R2 vezes π, que multiplica 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Agora eu vou pegar esse sinal de menos aqui e trocar o sinal de todo mundo que está entre parênteses aqui. Ó. Então, a minha resistência vai ser o quê? Resistividade vezes o comprimento sobre R1 menos R2 vezes π, que multiplica 1 sobre R2 menos 1 sobre R1. Então, eu vou escrever isso aqui de uma outra forma, que seria como? Eu posso pegar isso daqui e escrever da seguinte forma. Vou só apagar aqui o que está entre parênteses. Isso aqui da seguinte forma. Ficaria R1 menos R2 sobre R1, R2. E aí eu já posso cancelar esses termos aqui, ó, R1 menos R2 com R1 menos R2. O que vai aparecer para mim é a seguinte, ó, a resistência é igual a ρ vezes H sobre π R1, R2. Pronto, encontramos aí a resistência do material em termos da resistividade, do comprimento ali do condutor, vezes π vezes R1 e R2. Tá bom? Na letra B, ele pede o seguinte, ó, mostre que seu resultado está de acordo com a equação 26.10. A equação 26.10 diz o seguinte, ó, que a resistência é igual a resistividade, que multiplica o comprimento vezes a área. Quando R1 é igual a R2. Quando R1 é igual a R2, esse material ele vai ficar um cilindro. Ou seja, os raios aqui, ó, vão ser iguais. Então a gente vai tratar de um condutor na forma cilíndrica. Então na forma cilíndrica, a resistência vai ser o quê? Vai ser esse comprimento aqui, que é H. Então vai ser a resistividade vezes H sobre π. Como essa superfície aqui, como essa área aqui, aliás, é uma circunferência de raio R, vai ser π vezes R ao quadrado. Então a gente tem que ver se nós igualando R1 igual a R2, nós vamos chegar exatamente nessa equação aqui. Então, o que vai acontecer? Vamos responder aí a letra B. Fazendo R1 igual a R2 igual a um dado R, o que vai acontecer? Nós vamos ter a resistência, que vai ser igual a resistividade vezes o comprimento dividido por π. Como R1 e R2 são iguais a R, então vezes R ao quadrado. Então aqui, ó, a gente vê que realmente nós chegamos à equação 26.10. H sobre π R ao quadrado. Beleza, gente? Então é isso. É uma questão aí bem bacana, tá bom? E espero que vocês tenham gostado. Estou um pouquinho atrapalhado porque eu voltei agora, depois de um tempo, e aí, mas
Conforme eu volto a gravar novamente, eu vou melhorando isso aqui. Beleza? Valeu!